Olá a todos! Começando aí o ano de 2026 com o Pod Lopes, recebendo aqui, né, com muita satisfação, Aline Bianca, terapeuta holística. Né? Vamos bater um papo aí. Seja bem-vinda! Muito obrigada por essa oportunidade e vamos iniciar o ano bem. Iniciemos bem o ano, né? É isso. Então, na realidade, eu acho que era legal a gente falar um pouco dessas terapias, né? Terapia Sim. holística com seus vários segmentos e meio que contextualizar isso, né? Uhum. O que a terapeuta ou o terapeuta trata exatamente, Aline? Bom, o terapeuta holístico, ele vai tratar 4 tipos de saúde: física, mental, espiritual e emoções. Sim. Então é onde a gente vai buscar as informações. Porque muita gente trata o físico, o corpo físico, vai, malha, se exercita e tal, e aí é uma pessoa falida internamente. E aí a gente precisa cuidar da mente dela, porque ela tem traumas, ela tem situações anteriores que acabam trazendo emoções ruins. Então a gente vai lidar com outra coisa. Tem gente que vai lidar só com a mente, mas tem o corpo falido, né? Sim. Não se cuida, não se alimenta bem, então ele também vai ter um desequilíbrio. Então, o terapeuta holístico especificamente vai lidar com essas 4 saúdes. Perfeito, perfeito. Eu ainda penso, eu já discuti outras vezes com outras pessoas que vieram aqui que também são terapeutas, né? Uhum. E a gente acaba tendo um certo. A população, de uma maneira geral, um certo preconceito com isso daí, achando que é uma coisa meio mística, meio espiritual, meio religiosa, né? Então é Sim. interessante que a gente contextualize, que a gente coloque as terapias, né? Que elas são importantes, é a holística especificamente, né? Porque você falou do Sim. todo, né? O Holos é o todo, tratar corpo, mente e alma Espírito e e espírito as emoções, e as emoções. extremamente importante. Perfeito, né? Porque se você tem uma dor física qualquer, é lugar comum que você vai procurar um médico. A gente é um pouco reticente, vou, não vou, deixo para depois, tá? Agora, quando você tem uma dor sentimental, psicológica, espiritual, de relacionamento mesmo, sua, né? Uma coisa mais interna, e a gente, de repente, não sabe a quem recorrer na realidade. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente falar sobre isso Sim. exatamente. Uhum. E uma outra coisa que eu queria falar sobre isso especificamente e como despertar isso nas pessoas? Porque nós somos 8 na Terra, no mundo, nós somos 8,5 bilhões de pessoas, né? Então, cada um com o seu jeito, com as suas angústias, com seus medos, com seus traumas, né? Com as suas posições políticas, religiosas, financeiras. E como é que a gente trata isso? Não tem uma linha, não tem uma corrente, não tem não é uma direção só. Como é que faz Sim. para resolver essa confusão toda, cara? É isso. Não sei se é difícil essa pergunta. É uma pergunta, uma Bem resposta. complexo, mas legal. Muito legal. O que eu posso dizer é que, primeiro, a pessoa tem que querer. Isso não é tão simples. A admissão de si mesmo. Eu estou com um problema no pé, eu vou procurar um médico. Eu estou com um problema mental, eu dou conta. Sim. Porque nós fomos criados dessa forma, principalmente os homens. Eu dou conta, eu consigo. Legal, só que não, precisa de apoio. Eu adoro tratar homens, inclusive, porque eles são as pessoas mais difíceis de chegar, de entender. E eu atendo homens, ainda bem. Tá. Né? Então, assim, pessoas, para elas se darem a chance de uma movimentação interna, elas têm que admitir que também estão doentes. Muitas doenças, elas vêm da mente, doenças psicossomáticas. Né? Perfeito. Então, para a pessoa fazer e admitir e buscar, precisa chegar, às vezes, no fundo do poço. Não que precise estar lá para buscar, mas existe essa possibilidade. E aí entra até o tema do que a gente está falando, do Sim, perfeito. autoconhecimento, que aí depois a gente aprofunda mais. Mas precisa ter a percepção e a atenção consigo para conseguir entender que sim, está tudo bem buscar apoio, está tudo bem buscar ajuda, né? Ah, eu já ouvi diversas vezes, e assim, não são poucos os preconceitos relacionados à terapia. Eu não preciso, quem precisa é minha mãe.
Quem Sim. precisa é meu irmão. Então eu sempre jogo para fora sem buscar o olhar Sim, para de dentro. repente você está falando de si próprio, né? Você sabe que você tem necessidade que você precisa, mas é mais fácil jogar pro outro, na Sim, realidade, né? até porque eles são os culpados pelos nossos problemas. Nunca somos nós mesmos, né? Nunca Mas somos eu nós. acho que essa dificuldade da gente procurar, principalmente você falou nós homens, assim, Uhum. talvez por uma demonstração. Eu vou reconhecer isso. Talvez seja por uma demonstração. Se você procurar, talvez fosse uma demonstração de fraqueza, de incapacidade de resolver seus próprios problemas. Mas não é bem assim que a gente tem que enxergar, não é isso? É, eu vou te dizer que isso está na humanidade, no contexto geral, de não querer demonstrar fraqueza. A mulher, tecnicamente, sexo frágil, isso não é real, Nem mas sempre, né? 99% não. Sim, Mas, assim, eu penso que a questão é do que foi ensinado para vocês. Sem falar de machismo, feminismo, tatacismo, não. sim. Tem a ver com o que você aprendeu com seus pais. É, Você mas. precisa ser um homem forte. Você não Sim. pode demonstrar sua fraqueza. Você não pode demonstrar o que pensa, o que sente. Não pode, geralmente. E isso vem do aprendizado. E tá tudo bem, era o que eles sabiam. A partir do momento que os homens de hoje em dia já estão verificando que eles precisam dar uma corridinha, uns passos um pouco mais rápido para chegar onde precisam, ou seja, melhorar a si mesmo para passar para as gerações seguintes ou passar até para as outras pessoas que estão em volta de você, essa melhoria, é admissão. E tá tudo bem, você é humano. O humano também é frágil. Aliás, nós somos bem frágeis. Tanto, vamos falar um pouquinho só da morte. Sim, É muito perfeito. fácil, então somos frágeis. Totalmente frágeis. Então, por causa disso, é a visão de entender que não existe super-homem, super-mulher. Perfeito. Então, é admitir, tá tudo bem ser frágil. A diferença, aliás, a admissão de ser frágil é uma bela força, é uma bela demonstração de força. Porque enquanto eu sou frágil e crio uma muralha em volta de mim e todo mundo que bate ali volta e se machuca, dentro eu também me machuco. A partir do momento que eu mostro, sim, eu sou frágil aqui, Sim, eu fico mais flexível. E aí a flexibilidade é a história do bambu, né? Quebra menos. sim. Flexibilidade. Respondi a sua pergunta? Sim, eu acredito que sim, da minha audiência. Inclusive, o tema do nosso programa é autoconhecimento, né? Sim. Na realidade, tem um duplo sentido aí que tudo mente, né? A gente pode estar mentindo ao admitir ou falar que a gente se conhece. De repente, a gente não se conhece, né? A gente Sim. precisaria de uma orientação melhor, né? Agora, o que significa, fora de clichê, se autoconhecer? É um clichê, eu me conheço, autoconhecimento. Tem muita coisa na internet, né? Que tem psicólogos, terapeutas, né? Tem alguns que são bons, eu até acompanho, né? Mas enfim, fora de clichê, o que é se autoconhecer, né? Se autoconhecer para a Aline, que fique claro, assim como todos os outros Sim, perfeito. psicólogos e todos que se apresentam, para mim é poder. É o poder sobre si. Sim, Eu só tenho poder sobre mim se eu me conheço. Senão eu dou poder para você, eu dou poder para o outro, para outra, não importa. Senão qualquer um faz o que quer, entende? sim, sim. Então, mas como saber que poder que é? Então, na realidade, carece de outras coisas também, de experiência, de conhecimento, de se permitir, né? Não estou falando que o cara tem que ir para a faculdade. Tem muitas pessoas que são muito cultas, muito conhecedoras e muito sábias, sem tem mesmo nem ter, às vezes é analfabeta, né? Então, o que é se conhecer? São experiências que as pessoas vivem na realidade, não é isso? É a plena atenção. Se você não tiver atenção consigo mesmo, não adianta. Eu vou fazer qualquer coisa, faculdade, cursos e tal, mas se eu não tenho atenção em mim, do que eu sinto, do que eu gosto, fica um pouco difícil. Fica, né? Mas a gente fala às vezes de bom senso, por exemplo, né? Só que o único problema do bom senso é que todos julgamos tê-lo, né? Vamos falar um pouco dessa, assim, muito en passant, sobre essa polarização, né? Essa discussão meio tosca, meio
desinteligência, Eu acho. de propagação de desinformação, né? Um lado achando que está certo, outro lado achando que está certo também. Então essa conta não fecha. Então, na realidade, a gente acaba se nutrindo de nada, de vazios, né? Para poder emitir algum tipo de opinião, né? Inclusive, o que eu Por isso que ia dá te... briga. E como? E uma das coisas que eu ia te dizer relacionado ao autoconhecimento, que as pessoas se conhecem muito rasamente e Muito rápido, acham que se perfeito. conhecem, Sim. né? O autoconhecimento é entender que, bom, para mim isto é azul e para você de repente é verde. E está tudo bem. E está tudo bem. Qual que é o Ou problema? está tudo bem, aí que fica Sim. nesse impasse de eu quero ganhar e você quer ganhar e eu quero ganhar, e é por isso que tem as discussões. Mas a partir do momento que eu entendo que isso é azul e que isso vai ficar azul para mim, não importa se você fala que é roxo, verde, rosa, não importa. Eu já entendi que dentro da minha experiência isso é azul. Mas eu posso pensar. Eu posso entender o que você está falando e falar, tá, pode ser que no olhar dele seja verde. Ele pode ser daltônico. Isso, pode ser daltônico, Tudo é. bem. É questão de respeito, né? Exato. E aí que está. Mas primeiro respeito sobre si. Eu sei o que eu sou. Eu sei os meus valores. Eu sei quem eu sou e aonde eu quero chegar. Então, pouco importa a cor que você falou. Sim, perfeito. Mas essa é uma situação ideal e que nem todas as pessoas estão nesse estágio de evolução, vamos dizer assim, né? Porque é legal, foi o que você falou. Sim. Eu posso ter minha opinião política, religiosa, Sim. de futebolística, de qualquer coisa, Sim. mas eu respeito a opinião do outro e que bom que o outro possa ter opinião. Mas também não pode ser uma opinião meio que forçada, meio que impositiva e depreciando a opinião do outro Não. necessariamente. Mas são dois lados, e dois lados estão sendo alimentados por uma outra inteligência, por um outro poder, que de uma forma está manipulando esse cidadão. Então, Sim. se a gente pudesse realmente Mas é aí que abrir, está. dar luz à nossa inteligência, ao nosso pensamento crítico, inclusive, Sim. né? O que é bom para mim, né? É bom para a pessoa que está do lado, né? É bom para a comunidade, é bom para a sociedade, de repente não é. Mas é tal história, que eu já discuti sobre isso daí. O egoísmo do humano, na realidade, né? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então, enquanto meu pirão está sendo alimentado tá tudo bem. Mas se faltou, aí é complicado. Tem uma frase também de uma amiga, ela sempre fala frases muito assertivas, né? Com relação àquela famosa frase que a ocasião faz o ladrão. A ocasião não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Isso, revela. Revela. Sim. Em que Mostra. ocasião? Mostra, cara. Exato. Eu posso estar passando uma dificuldade ali, mas, cara, se a minha essência, a minha natureza não é fazer mal para ninguém, não é roubar, eu não vou roubar, cara. Eu vou lá, sei lá, ajudar o pescador a descarregar um barco. Aqui em São Sebastião, principalmente, né? Sim. Não tem como passar necessariamente fome aqui. E se o cidadão está pedindo também, qual que é o problema? Ele não está roubando, tá bom pra caramba também. Se eu desejar, sentir que é tudo bem, dar. Isso. Então, agora, por falta de tudo, dessa ideia e da aplicação mesmo do autoconhecimento, a gente acaba romantizando muito isso, o autoconhecimento, né? Sim. Então, o que é efetivamente, assim, para a gente tentar cravar isso daí? Como que eu posso me conhecer mesmo, né? No dia a dia, assim, eu sou vamos dizer, eu sou um pedreiro, eu levanto de manhã, né? Atenção plena, como eu falei. Porque, Sim. vamos lá, imagine, Lopes, você tem seus afazeres quando você levanta de manhã, certo? Eu particularmente, adoro tomar meu cafezinho de manhã, mas eu conheço pessoas que não gostam. Ele vai querer um suco de limão, vai querer, às vezes, um chá, enfim, cada um vai ter a sua vontade. Sim. Tem gente que não toma café de jeito nenhum. Perfeito. Tá tudo bem. Então, a partir do momento que eu chego e te dou um café e você não quer o café, Sim. é só falar, não quero porque eu não gosto. E tá tudo bem, eu conheço o meu corpo, eu não quero e eu não gosto. É aplicar isso. Porém, falando do autoconhecimento e do romance desse processo, é muito atenção plena. Quando eu falo isso, parece um pouco bobagem, mas é como se o BBB, vamos falar um pouquinho de BBB, Big Brother? Eu conheço só de muitos anos, mas imagina aquelas 25 câmeras em volta de você, só que essas 25 câmeras é você.
Então você sabe o que você está sentindo agora, você sabe o que você Tá. está pensando, você sabe o que você está respirando, se está quente, se está frio, você sabe tudo sobre você. E é essa atenção plena que é possível. De início Sim. ela é bem cansativa, porque você tem que prestar atenção em tudo que você está fazendo, em tudo que você está sentindo. Eu sei como estão os meus pés, o calor que eles estão, como eu estou sentada na cadeira, como estão as minhas costas, as minhas mãos, o que eu estou falando. Sim. É atenção plena em absolutamente tudo. Esse é o autoconhecimento. A questão é Sim. conseguir chegar aí. Sim. É assim. E por isso que eu falei da atenção plena. Que aí você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Eu dei o exemplo do café, da água, do chá, nesse sentido. Eu sei o que cada coisa me traz, mas a partir do momento em que eu não preciso fazer. Vamos falar um pouquinho do romance no sentido de eu não vou fazer para te agradar. Tá. Eu vou fazer para mim. Quando a gente fala que você falou da farinha, né? Primeiro meu pirão para depois o do outro. Aspas tem uma razão. Eu preciso me alimentar primeiro para salvar o outro, mas não tirar do outro. Eu vou distribuir o meu pirão. Não é pegar toda a farinha, eu preciso Colocar comer. só no teu Eu preciso pirão. comer, mas Sim. eu preciso entregar para o outro. Não adianta eu só entregar só para mim, que aí passa para o egoísmo. Sim. E aí o ego é uma coisinha que a gente só precisa educar. Tá. Você, enquanto terapeuta holística, você consegue assim perceber nas pessoas que o corpo está gritando por um problema psicológico, por exemplo? Muitas e muitas vezes, praticamente todas as vezes. Tá. Quem sofre muita com ansiedade, por exemplo. Sim. Sei lá, 90% dos casos não vão para academia, é um exemplo. Sim. E aí vão se consumindo com aquilo. E às vezes criando-se imunidade para se proteger também, que é uma questão de quanto mais massa eu tenho, mais eu me protejo. Sim. Mas podia estar Sim. ganhando essa massa na academia Entendi, e deixando entendi. mais saudável. Tá. Ou O cérebro que ficando comanda doente. isso, né? De repente, Isso. até para a pessoa Isso. ganhar peso, né? Inconsciente, Sim. exatamente. Totalmente inconsciente. Sim, é um reflexo, é uma reação do corpo, né? É uma O reação cérebro está do corpo. mandando uma informação para o corpo. Exatamente. Não, você precisa ser grande para você se proteger. De repente, você é muito frágil, então. Uhum. Desculpa te interromper. Não tem problema. Não. Mas é nesse sentido. Então, existe essa questão das pessoas fazerem esse movimento de Sim. de querer crescer de alguma forma. Isso eu estou falando só de uma coisinha, mas tem várias outras, né? Então, câncer, má água, isso a gente já ouviu várias vezes, né? Uma mágoa, uma Sim, raiva, é perfeitamente. algo Uma que... somatização Exato. que se E transforma em a doença. localização, eu tô tendo cada vez mais certeza de que a localização do câncer ou é um órgão que realmente tem a ver com uma emoção ou é um local que foi muito machucado. Né? Então eu criei mágoa naquele lugar. Então aquele lugar me traz, num futuro, um câncer ou um problema sério de saúde. Sim. E se eu fizer um processo de autoconhecimento, a tua terapia vai me ajudar nesse autoconhecimento ou eu preciso procurar uma outra ramificação, uma outra especialidade da terapia, por exemplo? Como é que eu me autoconheço? Como que você se autoconhece? Bom, vamos falar então da minha terapia. Sim. Quando a gente trabalha, que é o meu caso, no método Fluir Vida, eu vou, de várias formas, buscar o seu inconsciente e o seu ego. Porque a gente precisa pôr ele do ladinho e fazer ele entender e aprender o que é o processo. Porque eu ouço muitas vezes, né, as pessoas falarem, você precisa anular o seu ego. Não, por favor. Ele faz parte de você. Então, o eduque. Né? Então, faz parte também do autoconhecimento de falar para ele, não, aqui não, meu amor, vamos para lá. Tá. Quer falar? Não. Tá. Não, eu ia até falar que ego não no sentido de pejorativo da palavra, de repente, né? O ego, eu não sei se ele é pejorativo, é que de qualquer forma ele precisa Que a gente ser tratado. coloca como pejorativo, né? O ego inflado, por exemplo. Tal, Ego inflado, sim. Perfeito. Mas ego é ego, né? Mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco relacionado a ego. Mas assim, no sentido de que... Pera, eu me perdi só um pouquinho aqui. Sim. Não tem problema. Não, né? Mas o que eu quero dizer é no sentido de que quando a gente vai buscar o autoconhecimento, acho que era disso que a gente estava falando. Isso. Quando a gente vai buscar o autoconhecimento com a terapia, vai ficando mais fácil porque eu passo exercícios. Então, vou te dar exercícios para fazer, para você entender. A ideia de um método como o meu é te dar a mão e falar, ó, pisa nessa pedra aqui que ela tá segura. Se você vai pisar ou não,
Sim. Eu sou sua ferramenta de 5 a 8%, o resto é você quem faz. Entendi, claro. Atitude, Exato. ação é minha. Exatamente. Só que se você não sabe em que pedra pisar, você vai pisar em várias pedras até você conseguir alcançar. Se de primeira você conseguir pisar numa pedra que não afunde, muito bem, bom. Não estou dizendo que não consegue. Mas você vai começar a ficar ilhado, porque sempre vai ter algo que te afunda. Sim. Por isso a ajuda do terapeuta Perfeito. para o autoconhecimento ou para qualquer outra coisa que você precise. É porque, na realidade, o grande vilão da história vai ser o nosso cérebro. Nós fomos condicionados pelas situações Uhum. a agirmos dessa forma, né? Sim. Nas diversas maneiras que a gente age, né? Sim. Então, e o meio nos determina muito, né? É a Volta e meia, história. a gente, é isso, recorrentemente eu falo isso. Então, a gente é determinado pelo meio. A criança foi criada daquela forma, né? Naquele convívio, com aquele meio ambiente. Então, em tese, ela vai ser meio que determinada. A personalidade, a característica dela vai ser mais ou menos talhada ou moldada pelo que ela vivenciou ali, né? Sim. Então não dá. Se você planta melancia, você vai colher melancia, né? Não dá para esperar outra coisa que não seja. Pode ser que tenha Sim. uma variaçãozinha lá, de um melão, um chuchu, um negócio, mas a probabilidade é essa, né? Essa. Então, de que forma tomar essa iniciativa, né? Se libertar dessa situação para que você mude? E de que forma que você tenha consciência também de que você precisa mudar? De repente, você não tem conhecimento, Não. né? Porque tem Por situações. isso assistir um podcast. É, O Cody Lopes está aí para isso. perfeitamente, Por é. isso assistir um podcast, por isso buscar alguma informação e ter os olhos abertos. Sim. O preconceito da terapia, como a gente estava falando, Sim, eu perfeito. tenho um conceito de que quem se cuida, ou quem vai buscar terapia, o psicólogo, o psiquiatra, blá, 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 é tudo doente. Mas peraí. Sim. É tudo louco, mas peraí, são duas coisas que eu pergunto. Doente e louco. Quem tá normal e quem tá são? 100%. Eu me cuido. Eu sou terapeuta, mas eu preciso fazer terapia. Sim, claro. E por Você causa precisa se disso, preparar, eu que sou você acabou de louca falar. e não sã. Então, eu passo a ficar mais sã e mais estável, porque normal, não sei o que é uma pessoa normal. Normal sempre é uma referência, né? O A que pessoa é pode ser, normal? nos nossos olhos, a mais louca do mundo, mas ela se acha a mais normal do mundo. O que é normalidade, né? O que seria normalidade? Então, eu acho que a normalidade seria a estabilidade, que não existe. Sim. Né? E o Então, que é estabilidade também? exato. Então, Não ter tudo é uma nada, grande tudo é uma... questão, Sim, viver é uma grande pergunta, uma grande questão, né, sim. Aline? Então, é dentro desse contexto aí que eu acredito que se dê a chance. A partir do momento que você percebe que você está, né, com algo que te atrapalhe, que te trave, uma coisinha, um gatilho, vai buscar ajuda. É o melhor caminho. Ah, mas eu só vou fazer um mês. Faz quantas sessões você achar que Pelo menos deu o deve. início, deu o pontapé inicial, né? Exatamente, mas se dê a chance de fazer algo por você. Né? Uhum. Eu ia falar de ego, só uma observação, e é um Sim. exemplo interessante. Né? Quando eu falei do ego, na questão que você falou do ego inflado, eu conheci uma pessoa que ela tinha um ego muito inflado. E era uma pessoa que estava sempre perto de mim, né? E eu tratava essa pessoa normal, porque eu sou igual a você. Não tenho outra informação a ser dada, somos todos iguais. Todos iguais, absolutamente. Independente de estudo, Isso. qualquer coisa. Segundo Enéas, a diferença do gari e do astrofísico é apenas o nível ou a quantidade de informação que um e outro recebeu. Só isso, mais nada. E às vezes o astrofísico não é tão sábio Quanto quanto o gari, perfeito? Então, a gente não Somos tem como... absolutamente iguais, iguais. cada um com as suas particularidades. Sim. E eu conheço muita gente aqui na cidade, né? Enfim, ali frequento muito, né? Alguns locais e as pessoas me conhecem. Oi, Aline e tal, não sei o quê, tudo bem? Às vezes me chamam de vereadora. Uma brincadeira, é óbvio. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim: me fale, como você lida com seu ego? Minha resposta foi: eu simplesmente sou. Eu sei quem eu sou, mas eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor que o outro, não sou melhor que ninguém, em absoluto. A questão é que eu sei me portar comigo. Eu sei quem eu sou. Essa é a diferença. Mesmo assim, obviamente, tem gatilhos e coisas que me causam situações de memórias anteriores. E tá tudo bem. Mas o eu sou é saber e ter o poder sobre si, saber do que se é capaz. Muitas vezes a gente sai, sim, do eixo, achando que vai conseguir, mas sai do eixo e tá tudo bem. Tá. Porque são experiências. Sim.
Mas é perceber o seu ego e educá-lo o melhor possível. Tá. O autoconhecimento, ele muda. Ele não, ele dói, não. Pô, Dói pra caramba? pô, Meu Deus do céu. Mas dói, e aí ele muda as pessoas também, então. muda. Tá? Muda porque dói. Porque dói, Porque perfeitamente. dói. Toda É, mudança. eu fiz um curso de constelação familiar. E no início do curso, a professora, uma das primeiras perguntas foi: o quanto você se conhece? De 0 a 10. A maioria, 8, tal e tal, 10, 9 e tal. Eu olhei para ela e fiz, acho que uns 8, né? Todo mundo, né? A família Sim, estava ali na média. No final do curso, ela perguntou a mesma coisa no último dia. Eu falei, tá. acho que 2 e Dois. chutando muito alto. Dois tá uma nota Chutando grande pra muito caramba. alto, né? Tá. O que que acontece aí nessa questão do por que dói, né? Sim, Eu cresci num local onde eu tinha que tinha que subir, né? Eu sou a neta mais velha, a única mulher da turma. Depois a última foi, né, uma menina também dos primos, né, tá. dos sobrinhos e tal. E muitas vezes eu tive que me colocar superior. Só que eu comecei a me colocar superior às outras pessoas da família. E aí entra o egocentrismo, é diferente. Tá. E vai para o negativo nesse caso. E Sim. no curso de constelação, inclusive, eu me peguei fazendo assim, com a mão. Aí entra o que eu falei anteriormente, da atenção. Eles. Eu fiz assim, olhando e mostrando a minha família. Tomei um susto, eu caí no chão e chorei muito. Porque eu me coloquei superior aos meus antepassados. Isso não pode existir. Sim. Hierarquia dentro de uma constelação familiar. Eles são não que são melhores que eu, mas são mais velhos e hierarquicamente eles estão Tá. acima. Então, como que eu tenho né, de me colocar acima? Não pode. Então, e é assim que a gente vai ganhando a humildade das coisas. Sim. Então, dói. Eu não gosto disso em mim, é um exemplo. Sim. Então, eu fiz algo para movimentar, para mudar, tirar essa dor e passar a ser melhor para mim mesma. Tá. O autoconhecimento para a pessoa é interessante porque ela parece que ela se torna um pouquinho mais livre, né? De algumas amarras, amarras sociais, inclusive, né? Comportamentos, depende, eu sou gessado, eu tenho que ter esse comportamento. Mas por isso a pessoa fica estranha. Você falou de mudança, de repente você teve que mudar a tua atitude e de repente você poderia ser mal interpretada nisso, né? Porque você vai mudar. Se mudança, você tem um tipo de. Você nem tomava cerveja, agora você começou a tomar cerveja. É um exemplo tosco pra Tudo caramba, né? bem. Tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas as pessoas vão falar, né? Você não Ué, saía, agora você começou a sair. Você não conversava com as pessoas direito, você está conversando. Mas que problema que há? É isso. É bom para você e bom para as pessoas também. é o que te faz bem. O Sim. autoconhecimento te leva para o lugar do que te faz bem. Então, sim, ele te Tá. liberta. Ele te liberta dos gatilhos, ele te liberta das amarras, ele te liberta. Bom, aconteceu um problema XYZ, eu entendi que esse problema me engatilhou esses outros problemas. Então, Tá. tudo isso. E não é que você se desculpa às vezes e tal, e às vezes você precisa se Tá. fechar em si, e ao invés de sair, olhar para Sim. dentro de si, para depois dar esse passo adiante e continuar saindo e se divertindo e tal. Tá. Mas a gente precisa sim desse autoconhecimento. Quando a gente fica muito do lado de fora, olhando para o de fora, como a gente falou anteriormente, a gente não se conhece o suficiente. Sim. E estando no meio das pessoas, a gente se conhece mais Tá. também. Isso tem a ver com autoestima também, não tem, Aline? Oh, Pra total, caramba, né? total. Porque talvez um problema de grande parte das pessoas, eu diria uma boa parte mesmo, seria a baixa autoestima na realidade, Sim, né? A pessoa tá ali meio derrubada, meio sem motivação, sim, tá com um trabalho ruim pra caramba, família, um relacionamento tóxico, de repente, né? E a pessoa também não se gosta, de repente, né? sim, E isso, esse exercício de autoconhecimento ajuda também, né? bastante, Caramba, bastante. muito bom. É importantíssimo. Tem um filme que eu uso de exemplo de vez em quando para você entender o que é o Sim, autoconhecimento, ou a pessoa entender. Tem um filme que chama Noiva em Fuga, que é a Julia Roberts. sim, E em determinado momento lá, esqueci o nome do ator, mas enfim, que ele
fala para ela: "Você nem se conhece, você não sabe que tipo de ovos você gosta". E aí, por quê? Porque ela teve os noivos dela e ela gostava do mesmo tipo de ovo que o outro gostava. Então, eu gosto de ovos mexidos. Então eu vou Tá, gostar de ovos mexidos. Eu gosto de pochê, então é ovo pochê. Não, eu gosto de ovo frito, então é ovo frito. tá, E aí, no final do filme lá, mostra ela com 10 frigideiras e falando: tá. não, eu gosto desse tipo de ovo. Então, o Sim, que ela realmente gostava. Então, isso é super importante. Isso às vezes é um pouco difícil para pais e mães e pessoas que estão em casa cuidando da família, sim, porque fazem para todos. sim. Mas se eu não estiver bem, não souber que tipo de ovos eu gosto, Perfeito. como eu vou poder fazer pelo outro? Eu que faça o meu ovo diferente, porque eu gosto assim, faço o ovo para o outro do jeito que ele gosta, e tá tudo Isso. bem. Perfeito. E aí, de Perfeito. novo, entra a liberdade e o poder. Sim. A liberdade de escolha, né? Porque de repente o que me faz bem, o que eu gosto, não é a mesma coisa que você gosta. Os pais, você falou dos pais, às vezes eles se privam muito da própria vida ou abdicam da tua própria vida em função de um filho, de um irmão, de uma Sim, mãe, né? sim. E como resolve um problema desse, por exemplo? Eu conheço pessoas que viveram a vida inteira em função de uma mãe. Foi cuidadora a A vida vida toda. toda. E não viveu, absolutamente não viveu. Tá bem, tá feliz, as pessoas olham, pô, legal. Será que ela se realizou mesmo? Será que ela teve a completude da vida na Talvez sim, essência? talvez sim. Isso é uma pergunta para ela, tecnicamente. Perfeitamente. Talvez Mas, seja uma coisa que talvez sim. seja Porque é o nosso supondo. julgamento. Tá, A gente olha e se coloca no lugar daquela outra pessoa. 100% das vezes, quando a gente julga outra é, pessoa. Eu não agiria assim, perfeito. mas a minha experiência é diferente da experiência da outra pessoa. Aí entra a compaixão. E o entendimento de que é o roteiro dela, não é o meu. Eu não vou Tá, fazer isso. Eu não vou fazer XYZ. Ou eu vou, ou eu faria assim. sim, Outro filme interessante, pô, sim, que é Trocando os Pés, é o nome do filme. Que é um sapateiro que ele calça o sapato do outro e ele se transforma no outro. Só que ele nunca faz o que o outro faria. Lógico, dá sim. ali um belo problema, né? E a ideia é exatamente essa. Você conseguiria calçar o meu salto? Entende? Como seria quando você calçasse meu salto? Será que você faria o que eu faço? Tá. Ou como eu faço? Sim, eu entendi o que você falou, mas a gente consegue perceber na pessoa que ela Não está não está contente. contente, Mas o né? que você Eu, não- pode fazer? eu não vou nem falar, eu estou falando isso sempre também com relação à empatia, não sei o que você pensa, Sim, eu já arrisquei a empatia do meu dicionário. Eu acho que é difícil você se colocar no lugar da outra pessoa, você se sensibilizar, você se compadecer, né? é Você é outro outra ideia, lugar. né? É. Você entende, mas não tem como A eu. empatia não é estar no lugar do outro. Definitivamente não é estar no lugar do outro, porque isso não Não existe. existe, claro. Mas a empatia é a compaixão pelo E outro. compaixão, isso. É só A isso. gente precisa trocar isso, É né? isso. Porque é se colocar no lugar do. Ninguém se coloca no lugar de ninguém, Não né? tem como. Não tem como. Hum, Né? A tua dor é a tua dor. Nunca vai ser igual a minha. Nunca. Ah, eu perdi meu pai e me comportei dessa forma. Você perdeu teu pai e você vai se comportar de De uma forma outra forma. totalmente diferente. Eu não sei que nível que está a sua espiritualidade, a tua preparação. Perfeito. Perfeito? Sim. Então, de repente, eu tinha muito mais necessidade um relacionamento muito mais complexo com meu pai, que não que seja Sim. bom, né? Sim. Talvez tenha sido ruim Eu também. lido muito bem com a morte. Sim, Graças a Deus, meus pais estão vivos ainda. sei. Não sei, não quero passar essa experiência tão cedo. Tá. Mas eu Você não lido quer, mas bem. se fosse quando Mas eu vou ter que passar, passar, não vai ter sim, jeito. perfeito. É uma condição A não ser que eu inexorável. vá antes, né? Também Que tem eu essa também não sei. possibilidade, né? É, Mas talvez os seus pais sofressem muito mais. Então é preferível que só essa. vai de sabe, sei É lá. perfeitamente, não Deixa adianta, ele, gente. ele sabe a É só uma sequência. opinião que está tudo Mas eu furado. entendo, né? Mas assim, dentro desse contexto, falando só com Sim, relação aos pais ou às pessoas no contexto geral, eu uma vez até cheguei a perguntar isso para uma amiga muito querida, que é psicóloga, eu gosto muito dela, eu acho que ela traz esclarecimentos para mim. Qual é o problema de eu lidar tão bem com a morte? Porque eu não vou poder chorar. Quer dizer, eu choro, não posso me descabelar, essa é a palavra. Não posso me desesperar. Não vai resolver. Não vai trazer de volta. Já foi. Já saiu dali do processo. Já está em outro plano.
né? Eu, falando só de religiões, eu não sou, não tenho uma religião específica. Hoje eu diria que eu sou universalista, no sentido de que todas as religiões vão para o mesmo contexto. Sim. Mas o que é mais livre para mim é entender que daqui a pouco eu vou encontrar essa pessoa, que pode levar, por favor, mais uns 50 e poucos anos aí, Que beleza. 60 anos para eu alcançar essa pessoa. Mas, meus 60 anos, né, lá, de repente é mais rápido. Mas eu quero que isso, como é que eu posso explicar? Fique claro que tá tudo bem você lidar como você lidar com a morte. É um exemplo. Então eu me dou bem com a morte no sentido de falar, beleza, se você tiver que vir, quem sou eu para falar não faça isso? Porque isso é uma briga com a maioria das pessoas. Como é que eu lido bem com a morte de outras ou com a minha morte? Sim. Se eu vou sofrer, vou chorar, vou, mas eu não vou me desesperar, não vai resolver. E isso eu levo para a vida num contexto geral. Términos, qualquer tipo de término, e aí qualquer tipo de morte, qualquer tipo de luto. Não há necessidade de você entrar em desespero. Já foi. Sempre é, já foi. Então, lidar e isso entra também com liberdade. Você acha que esse sentimento um pouquinho mais aprofundado, de dor, de sentimento, de perda em relação à morte, não tem um pouco de pertencimento, na realidade, que é uma coisa que a gente também deveria desmistificar ou tirar, quebrar um pouco? Ninguém é de ninguém. Você tem os seus filhos, mas os filhos não são seus. Você tem o teu pai, tua mãe, teus irmãos, mas cada um, é um ser livre, Sim. independente, com personalidade totalmente diferente da sua. Você foi um veículo para teu filho vir, para essa criança vir ao mundo, só isso, né? Parece insensibilidade, mas é hipocrisia também a gente achar que a morte não vai acontecer e que a morte só acontece com os outros. Ela vai acontecer inexoravelmente. Eu não sei o que é inexoravelmente, não, mas eu ouço falar. Sabe, Heidegger, né, filosoficamente falando, ele acha que a gente só vai conseguir viver autenticamente a partir do momento que a gente tenha consciência da morte. E talvez seja a consciência da morte que esteja faltando para nós todos. Sim. Tudo isso seria muito mais fácil, essas tratativas, esses tratamentos, porque a gente fecha muita questão. Ah, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, cara. Por quê? Por Que quê? benefício você Que tem com isso? benefício né, esse intervalo entre nascimento e morte, porque a morte é o contrário, não o contrário de vida, é o contrário de nascimento. Sim. É um intervalo muito curto. Você falou que quer viver talvez mais 50 anos, a gente nem sabe. Eu só quero que Jesus não me dê dor. Eu sou meio fraco para dor. Mas quem sou eu para pedir isso, cara? É uma condição humana, física. Não, pedir a gente pode. Eu posso, Daí talvez. que vai rolar. Mas assim, eu não quero dor, mas também não me cuido, não me trato, não faço meu Perfeito. Eu estou movimento. Aí plantando dor em esquece. mim. Vai acontecer. Eu atendo gente que fala, mas eu tô com tanta dor no joelho. Foi na musculação? Fez caminhada? Faz alguma coisa pro seu organismo? Não. Então, obviamente, isso para mim também, viu? Sim. Então, você Para todos faz nós. isso? Faz... Não, não faço. Então, obviamente, eu vou plantar aquilo. Se eu quero ter 108 anos saudável, porque eu tenho que Sim. programar 108 anos saudável, física, mentalmente, emocionalmente, se eu tenho isso, e se eu quero financeiramente também, óbvio, mas se eu tenho isso, então peraí. Então eu quero isso aqui para minha frente, então é o propósito, né? Então esse é o meu propósito, então eu preciso começar a plantar aqui. Cuidar do meu corpo aqui, cuidar da minha mente aqui, fazer o que é necessário para que lá eu tenha tudo o que eu estou desejando. Tá bom. Então desperte nas pessoas aí, né? E diga a elas de que forma que elas podem tomar atitude, tomar essa decisão de fazer uma terapia holística ou uma outra terapia alternativa qualquer. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos? Se olhar até ali. Olhos nos olhos. Perceba se você está vivendo exatamente aquilo que você gostaria de viver para a sua vida. É exatamente o que você queria? Ou você quer algo um pouco diferente? O quanto você é livre? O quanto você tem o poder sobre você e sobre suas coisas? Então, observe isso. Eu acho que é o que eu posso falar. Você se observa? Você tem atenção plena sobre você? Qual o resultado, né, que tá tendo? Qual é o resultado que você tá tendo? A gente se plantando sempre a mesma coisa, a gente vai colher sempre a mesma coisa, né? Não muda nada. Não vai mudar nada, absolutamente nada, né? Porque viver é isso, né? Essa rotina louca, né? Sim.
dormir, né, acordar, trabalhar, comer, churrasco no final de semana, às vezes não, e tanto trabalhar, 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 e é isso. E até que um dia a cortina se fecha Só que e... eu acho que nesse caminho a gente tem a possibilidade de crescimento. E aí vão também da relação das crenças que a gente tem e aprendeu. A gente não veio para cá à toa, não é possível que Papai do Céu colocou a gente aqui, o Criador foi lá, te criou só para isso. Trabalhar, estudar, conhecer uma pessoa, procriar, não é E possível. depois morrer, né? É É, uma Gabriela, jornada fracassada, e inclusive, né? Gabriela, né? Nasci assim, vou viver Isso, assim, morrer assim. Não, isso. Papai do Céu tem. Aí é uma coisa que sou eu que tenho essa certeza, Sim. mas que o Papai do Céu colocou a gente aqui para o nosso crescimento e desenvolvimento. Passar pelo que a gente tem que passar, respirando nesses processos, se olhando, tendo compaixão consigo e tendo compaixão com o outro. Com outro, perfeito. Né? E a partir do momento que a gente passa isso, a gente passa a crescer, se desenvolver e melhorar muito. Tá bom. Prazer recebê-la aqui. Então, que pergunta para fechar mesmo esse, eu digo que seja um primeiro contato, uma primeira conversa. Eu quero conversar com você. Você quase entrou nessa ideia de vida, o que a gente está fazendo aqui, espiritualidade. É um outro tema que eu queria discutir com você, a hora que você quiser. porque eu tenho muitos porquês. Aí você vai falar, eu vim aqui porque o Criador me colocou aqui. Mas colocou para quê? Para fazer o quê? Exatamente. Para viver, mas para quê? É sempre aquela criança de 3, 4 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E no final das contas, eu não consigo, você não vai conseguir me convencer, não vai, cara. Com certeza não vai, cara, porque eu não sei. Então, o que eu costumo dizer é que, já que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou vivo e eu tenho que buscar dar sentido, só isso, né? A razão pela qual eu estou aqui, né? Não, porque é tudo muito gigantesco, é um negócio, a gente não que a gente esteja se rebaixando. Talvez a gente seja o centro do universo mesmo, por que não? Eu sou o centro do meu universo, não Que tenho o que seja, fazer. Perfeitamente, né? Só do meu. Uma loucura, loucura. Mas eu estou dizendo, eu vou receber você aqui para discutir esse assunto ainda. Então eu quero que você, que pergunta que você deixaria aí para a nossa audiência? Quem é você? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Quem é você? Quem é você? Você acha que eles vão saber responder? Eu vou saber responder? Você vai? Não. Quem sou eu? Quem é você? Eu sou um Zé Ruela na vida. Então, que não. Me colocaram Não, eu mas aqui é no mesmo. sentido de quem é você? O que você Sim. faz por você? Quem Sim. é você? Eu acho que saber quem é, quem se é, não vou dizer que eu sei 100%, porque eu vou estar sendo hipócrita, Sim. mas a gente tem que estar ali entre o 0 e o 10, pelo menos nos 5, 4, Perfeito. sabendo quem é você, o que você pode fazer por você. Tá bom. E estando bem. Tá bom. Estando bem, você cuida dos outros também. Muito bom. Beleza, o chat está aberto, né? Os comentários, né? Eu quero que a Aline deixe, né, o contato dela aqui. Vou deixar. Os seus atendimentos, você me falou, são todos online, né? As pessoas não precisam dizer, facilitou pra caramba, né? Eu atendo pessoas de fora do país. Muito bom, bacana, né? As redes sociais, né? A tecnologia, ela veio a nosso favor, né? Ainda bem. Esse comportamento acabou mudando com a pandemia, mas está valendo. Então, na realidade, você pode ficar aí no conforto do teu sofá, da tua cama, do teu espaço gourmet, da tua obra, qualquer lugar, e pode estar conversando aí com a Aline no momento que você quiser. É só agendar, claro, né, Aline? Sim, diz para nós aí como é que funciona isso. Primeiro a gente faz uma consulta terapêutica. Eu vou te dar uma de presente. Olha que beleza, que beleza. A gente faz uma consulta terapêutica onde tem uma anamnese para a gente compreender em que você e eu, juntos, podemos fazer o crescimento que você merece, que você precisa. Perfeito. E depois disso, aí a gente faz os tratamentos, Sim. faz os cuidados. Lembrando que temos exercícios e coisas a fazer juntos. Eu não consigo levar você onde você não quer ir. Tá bom. Beleza. Mas eu estou à disposição e vou ficar muito contente em receber vocês. Perfeito, gente. Eu já vou, né, usar dessa prerrogativa de ter ganho essa consulta e farei outras com certeza. Me apetece, a gente precisa se encontrar sim. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência e eu encontro vocês em outra oportunidade também com a Aline Bianca. Até breve. Muito obrigada. Um abraço. Sua linda.